Ainda falando de revelação, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a revelação geral, um pouco mais. Queria falar que a revelação geral é insuficiente, ela não é suficiente. Eu vou dizer como, né? Na nossa definição, revelação geral é quando Deus revela os seus atributos de maneira ordinária para todas as pessoas, seja na natureza, na consciência humana, na história humana, no dia a dia. Deus está mostrando coisas a respeito de si mesmo, coisas a respeito do nosso conhecimento, do nosso relacionamento com Ele, e Ele mostra isso para todas as pessoas. E eu queria falar então sobre o problema disso, né? Na verdade, isso não tem problema nenhum. A revelação geral é divina e, portanto, ela é perfeita em todos os aspectos, em todos os sentidos. E ela é uma revelação clara. Paulo vai dizer em Romanos 1,20 que Deus demonstra claramente seus atributos por meio das coisas criadas. Então, ela é perfeita e clara o suficiente. No entanto, ela é insuficiente por outros motivos. Ela é insuficiente, entre eles, eu vou citar dois. Ela é insuficiente, primeiro, por causa do pecado que está no nosso coração. O pecado do nosso coração obscurece até mesmo o conhecimento que nos chega através da revelação. E a revelação geral também é insuficiente porque ela é limitada. Ela apresenta apenas um conhecimento limitado da realidade, né? Vamos ver isso em detalhes. Esse texto de Romanos 1 é um texto que a gente já citou em vários vídeos, em vários slides, né? Ele tem aparecido muito nessa discussão sobre revelação, mas eu tenho citado ele só até aqui, né? Para dizer que Deus se revela claramente por meio das coisas criadas. Deus revela seus atributos, seu poder e sua divindade claramente por meio das coisas criadas. Mas agora eu queria ler mais um pouco do texto. É, o que Paulo vai continuar dizendo é que quando Deus se revela assim, as pessoas conhecem a Deus. As pessoas historicamente têm conhecido a Deus através dessa revelação. O problema é que elas não o glorificam como Deus. Elas não lhe rendem graças. Em vez disso, seus pensamentos se tornam fúteis, seus corações se tornam obscurecidos e elas desprezam o conhecimento de Deus. Então, na revelação, o conhecimento de Deus está chegando às pessoas. No entanto, as pessoas o estão desprezando. Então veja qual o raciocínio de Paulo aqui. O raciocínio é o seguinte: os atributos de Deus são invisíveis, eles não estão acessíveis aos nossos sentidos. Eu posso observar um animal e estudar a vida animal. Eu posso observar uma estrela e estudar as estrelas. No entanto, eu não posso observar Deus e estudar Deus. Então, os atributos de Deus estariam ocultos a nós se Deus não se revelasse. Mas Deus se revela. Deus mostra esses atributos como, entre outras coisas, através das suas obras na natureza. E quando Deus revela isso e mostra isso através das obras na natureza, as pessoas percebem. Paulo diz que os homens têm conhecido a Deus. Os homens aqui é a humanidade, né? Têm conhecido a Deus desse jeito. Então os homens realmente percebem essa revelação através da natureza. Não é que as pessoas não percebem, elas percebem. No entanto, quando elas percebem isso, elas veem alguma coisa, elas percebem que existe um poder maior, né? Um projeto maior por trás dessa coisa. Mas em vez de atribuir esse poder, esse projeto a Deus e se prostrar diante dele e amá-lo e glorificá-lo como nós fomos criados para fazer, em vez disso, os homens, ao perceberem a revelação, eles atribuem essa revelação a outras causas, seja a deuses imaginários, seja a demônios. Paulo vai dizer que os que servem falsos deuses é demônios que eles estão servindo, ou seja, o que é mais comum hoje, a leis da natureza, leis abstratas da natureza. Por que isso acontece? Por causa de uma lei abstrata da natureza. A natureza tem leis, mas quem foi o Criador que estabeleceu essas leis, né? A pessoa acredita que a natureza não tem um Criador, não tem um sustentador, mas ela segue certas leis. Percebe? Então, em vez das pessoas, a partir da revelação, chegarem num conhecimento de Deus que as leve a glorificar a Deus, não. Elas atribuem essa revelação a coisas criadas, seja a imaginação, que foi criada por Deus, seja a demônios, que foram criados por Deus, ou seja as leis da natureza, que foram criadas por Deus. As pessoas atribuem esse poder superior às coisas criadas. Não é errado
perceber que existem essas leis. O que é errado é parar por aí, é que isso não te leve a amar Deus, porque esse é o objetivo de você conseguir perceber as leis. E por que que as pessoas não fazem isso? O motivo por isso é o pecado. É o pecado que está no nosso coração, é o pecado que entrou no nosso coração lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, isso fez separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou, isso condenou a humanidade a um estado, a gente vai ver isso em outros vídeos no futuro, mas condenou a humanidade a um estado de separação de Deus, de falta de comunhão com Deus. E porque o coração do homem hoje, da humanidade, não tem essa comunhão com Deus, ou seja, por causa do pecado, as pessoas, quando percebem um poder superior, quando percebem um projeto, quando percebem uma lei da natureza, elas param por aí. Elas atribuem isso à própria natureza, em vez de atribuir isso ao Deus que está se revelando através dessas leis. Então, esse é o problema. O pecado, ele torna a revelação geral obscura para os nossos corações. Ela é clara, mas ela não atinge o propósito dela, por causa do pecado nos nossos corações. Um outro motivo por que a revelação geral é insuficiente é o fato de que ela é limitada, né? A revelação geral pode comunicar verdades, mas ela não comunica fatos, ela não comunica história, né? Ela ilumina a mente e restringe o pecado, mas ela não regenera a natureza das pessoas, né? A revelação geral veja, isso eu não estou falando que existe que a revelação geral não seja perfeita. Ela é perfeita, é uma revelação divina, é perfeita em todos os sentidos. É perfeita para aquilo a que ela se propõe. Ela se propõe a comunicar os atributos de Deus, comunicar a divindade, comunicar a existência de Deus. Nisso ela é perfeita. No entanto, ela não se propõe a comunicar fatos. Ela não fala nada a respeito de Jesus, ela não fala nada a respeito da salvação. Então, o que esse teólogo Bavinck estava dizendo ali, que eu estou dizendo, é que mesmo que não houvesse pecado, a revelação geral ainda seria insuficiente. Nós vimos que ela é insuficiente por causa do pecado, mas não apenas por isso. E a gente observa isso claramente no Éden. Mesmo antes de ter pecado, Adão e Eva precisavam que Deus fizesse o quê? Que Deus falasse com eles diretamente. Embora antes do pecado eles tivessem uma comunhão com Deus, embora mesmo já criados eles já tinham a lei de Deus impressa, gravada nos seus corações, no entanto Deus precisou, Gênesis 2:16 a 18 é quando Deus chega para Adão e diz assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eu não quero que você coma. Mesmo que Adão tivesse a lei de Deus gravada no seu coração, ele ainda precisava de algo mais. Ele ainda precisava de uma revelação especial. Aquela revelação geral, ela é limitada no seu propósito. Ela era suficiente para demonstrar quem é Deus, que Deus existe e como Ele é. Mas ela é insuficiente para demonstrar certas coisas a respeito de Deus. Então, ela já era insuficiente porque ela é limitada, porque é uma revelação sem palavras, né? Porque é uma revelação através das coisas criadas. Agora, então nesse vídeo o que eu estou falando é que a revelação geral é insuficiente por dois motivos. Por causa do pecado e porque ela é limitada. Mas isso podia dar uma visão muito negativa da revelação geral, né? A gente achar que a revelação geral ela é ruim de alguma forma, ou que ela é inútil de alguma forma, mas isso não é verdade, a gente precisa desfazer isso. Ela é insuficiente, mas ela não é inútil. Ela é útil para muitas coisas. Ela é útil, primeiro, porque ela torna todas as pessoas indesculpáveis. Ninguém pode dizer que nunca teve acesso a alguma coisa que falasse a respeito de Deus. Todas as pessoas têm acesso à revelação geral e pela revelação geral todas as pessoas têm algum conhecimento a respeito dos atributos de Deus. Então todos são indesculpáveis. Ninguém vai para o inferno sem culpa. As pessoas são indesculpáveis. Segunda utilidade da revelação geral é que
é primeiro através dela que nós aprendemos conceitos sobre justiça e amor que podem ser refinados pela revelação especial. A revelação especial vai dizer que Deus é justo e que Deus é amoroso, mas historicamente na nossa vida, quando a gente é bebê, primeiro a gente percebe justiça e amor através da revelação geral. Primeiro a gente sente que os nossos pais nos amam e depois vem a revelação especial e diz que Deus é um pai maior e melhor que nos ama de maneira muito mais profunda. Mas veja, a revelação geral foi útil para definir o que é amor, para definir o que é justiça, para nos fazer experimentar esse amor e essa justiça. Então a revelação geral é extremamente útil. E segundo, a revelação geral é extremamente útil também depois que a gente tem a revelação especial. Uma vez que a gente tem a Bíblia, uma vez que a gente sabe quem Deus é de maneira mais clara, a gente pode voltar e agora olhar para a revelação geral com outros olhos e perceber um quadro maravilhoso da perfeição divina. Veja, por exemplo, os salmos da natureza, salmos que falam sobre a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma vez que o salmista foi salvo, uma vez que o salmista conhece a Deus de outra forma, agora ele pode voltar e olhar para a natureza e perceber coisas que ele não percebia antes. Coisas que antes o pecado do coração dele estava obscurecendo, mas agora ele olha e ele vê claramente e ele glorifica a Deus. Então a revelação geral é extremamente útil. Ela é perfeita, ela é boa e ela é útil, né? No entanto, ela é insuficiente, né? Só que essa ideia da insuficiência não pode nos dar uma visão extremamente negativa da revelação geral, porque seria injusto, seria uma visão injusta da revelação geral. Então isso é tudo que a gente tinha para dizer a respeito de revelação geral. Em outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre a revelação especial.